Olha, e muita dúvida a respeito de transmissão do vírus. Olha, a gente recebe uma avalanche de informação, mas até que ponto o que já está sacramentado, depois de 1 ano e meio de pandemia, máscara, por exemplo, é algo imprescindível, é um dos itens, né? Máscara, eu realmente... A gente aqui tem uma distância de 1,5 m no mínimo, né? Mas realmente a máscara ajuda a não ter o perdigoto, Isso. a não transmitir via saliva? Isso. De fato, assim, a transmissão basicamente é pelo perdigoto. Então, aquela ideia que a gente tinha inicialmente que talvez o vírus ficasse suspenso no ar por muito tempo, tal, isso caiu por terra. Então, é mais um motivo para a gente sim usar a máscara, porque é uma maneira bem óbvia de evitar a emissão de perdigoto. Então, a máscara é ponto vencido, né? Já sabemos que funciona. O distanciamento continua sendo válido, porque se você está sem máscara, mas você está a mais de 2 metros de uma pessoa, é mais difícil você pegar o coronavírus. Como tratamento medicamentoso, o que a gente tem visto que tem mais evidência, mais firme mesmo, é o corticoide quando você já está numa fase mais avançada da doença. Nas fases iniciais da doença, a gente de fato tem visto na mídia o tempo inteiro, não tem nada comprovado. O tratamento precoce ele não consegue, não tem nenhum estudo que comprove que esse tratamento precoce funcione. Antes de ser infectado? Não, antes de ser infectado, não. Depois de infectado, você pode usar algumas medicações, eu uso, mas não tem trabalhos que comprovem que ela tem a sua eficácia. O corticoide sim, mas já é uma fase mais tardia, na 2ª semana e etc. Quando já os sintomas já existe sintoma, já quando começa a haver uma piora já. Aí é nessa fase que entra o corticoide, às vezes em hospital ou ambulatorialmente, dependendo da situação do paciente. Isso mostrou-se que ele tem um efeito positivo. As outras medicações a gente ainda não tem nenhuma comprovação. Não estou dizendo que eu deixe de usar, eu uso sim. Mas quando a gente fala nesse assunto, eu até estou querendo dizer aqui para vocês que mais importante que o tratamento precoce seria o acompanhamento precoce por um profissional da saúde, de preferência um médico. Porque todos esses pacientes que eu tenho, às vezes não são nem pacientes, mas que me procuraram por causa da Covid, a gente conseguiu fazer um controle à distância muito bom. Se ele precisasse vir no consultório, também tudo bem, eu já estou vacinado, não teria problema em examinar. Mas esse controle à distância, por exemplo, eu falo para o paciente já diagnosticado, está diagnosticado, já sabe que tem, o que você faz? Compra um oxímetro de dedo, porque o oxímetro de dedo vai dizer como é que está a sua oxigenação. E eu vou cobrando dele todos os dias, vou ligando, ele vai me falando como é que está indo essa oxigenação. Porque às vezes a pessoa está com falta de ar, mas ela não sabe. Então, o oxímetro de dedo é um instrumento simples, concordo que não é assim tão preciso quanto fazer os exames dentro de um hospital, mas que dá uma bela noção de como é que está a oxigenação desse paciente durante esses dias de Covid. E não me custa nada acompanhar 10 dias, por exemplo, um paciente, porque a gente sabe que vai piorar do 7º ao 12º, 14º dia. Se você estiver em cima desse paciente, é a hora que eu fico em cima dele. Não é na primeira semana que eu me preocupo na 2ª semana, que eu fico mais em cima do paciente. Pode haver uma piora? Pode haver uma piora ou não. O oxímetro ajuda, então, você a conseguir monitorar esse paciente. Isso. Agora, outras coisas. O paciente começa a piorar com o oxímetro, a oxigenação caindo abaixo de 95, 94, 93. Às vezes, na virada da primeira para a 2ª semana, 10º dia, está na hora, às vezes, da gente fazer uma tomografia para saber como é que está. E isso também é um outro parâmetro importante que a gente pode usar. Agora, o mais importante é aquele paciente que, às vezes, está começando a piorar e ele está naquela relutância de ir para o hospital. Eu tenho certeza que eu devo ter ajudado muita gente nessa hora dar aquele empurrão e falar assim, agora você tem que ir, sua saturação está muito baixa. Os pacientes ficam relutantes, achando que vão para o hospital e vão ser entubados e vão morrer. Isso não acontece, graças a Deus não aconteceu com nenhum dos nossos, porque eles puderam tomar um oxigênio, às vezes não precisa nem ir para UTI, nada disso, recuperaram e na hora certa. A gente não pode ter medo de ir para o hospital na hora certa. Não entenda que o hospital é o problema, o hospital é a solução, muitas vezes, né?